bem, gente, com vocês? Eu resolvi entrar ao vivo aqui hoje para falar um pouco sobre as questões do Reels ontem, que alguém me perguntou assim: Gabi, não tenho vontade de fazer sexo, não sinto vontade de nada e às vezes até me incomodo. As pessoas vieram me perguntar lá no direct um pouco sobre isso, assim, o que pode causar isso, Gabi? Por que na verdade, eu acabo sentindo essa falta de vontade? Por que às vezes eu sinto, às vezes, até uma repulsa pela parte sexual? E aí eu queria primeiro explicar para vocês as bases primárias disso, né? Depois vai florear, assim, muito de cada história, mas eu queria contar para vocês que o primeiro ponto, quando vocês forem se identificando, vocês podem colocar aqui para mim, tá? Pessoal que tá entrando, oi, tudo bem, gente? Então, todo mundo já sextando aqui, né? Então, o primeiro ponto é quando tem a minha questão de como eu fui apresentado para o sexo. Vocês já se perguntaram isso para vocês? Assim, como que eu fui apresentado para o sexo? Né? Então, como quando assim, essa aqui é a Gabi. A Gabi, ela é assim, assim, assado, ela faz isso, isso e aquilo. Como que o sexo foi apresentado para vocês? Vocês já perceberam, já pensaram sobre isso? Dentro da minha casa, dentro da onde eu vivia, na comunidade ou na minha família, como era essa relação com o sexo? Isso vai dizer muito sobre você hoje, vai dizer muito sobre a relação que você tem com o sexo. Mesma coisa, quando eu pergunto pra você assim, qual é a tua relação com tal pessoa? E você vai saber me dizer, é uma relação boa, por causa disso, disso, aquilo. Uma relação ótima, por causa disso, disso. É uma relação ruim, é uma relação péssima, é uma relação distante. A mesma coisa você pode se perguntar em relação ao sexo. Qual é a relação que você tem a partir do que você aprendeu? Então, você aprendeu lá que sexo é bom, ou aprendeu que é ruim, ou aprendeu que dói, ou aprendeu que não pode falar, que não pode fazer nunca, que tá errado, que é só depois que você encontrar alguém e casar. Eu, Gabriela, tenho alguma questão em relação a pessoas que esperam o casamento? Nenhuma, gente, nenhuma. Cada um faz a hora que quiser, do jeito que quiser. Acontece que você tem que pensar se isso não gera culpa, se você não está carregando culpa demais ao longo desse tempo e isso faz você se afastar do estímulo sexual. Então vamos ao primeiro ponto que eu acabei de falar. Qual é a tua relação? Como você aprendeu sobre sexo pode sim atrapalhar hoje. Como? Gabi, eu não tenho vontade, eu não tenho desejo, eu me afasto. Como que isso acontece? Porque lá atrás, ou ao longo desses últimos anos, foi nutrido a ideia de que o sexo não era tão positivo assim como a maioria das pessoas falam. Né? Ao contrário, às vezes é algo que... obrigada, Mari, disse que estou linda hoje, obrigada. Então, às vezes nutre uma ideia não tão positiva. Né? Nutre uma ideia de que você pode, ou às vezes assim, eu conheço muitas mulheres que têm esse discurso de outras mulheres da família, né? Nossa, sexo é só pra agradar o homem, na verdade nem é tão gostoso assim, você tem que fazer, viu, pra agradar. E aí você deixa todo o teu prazer na mão do outro, você acha que o prazer sempre vai ficar na mão do outro. E concorda que não tem como gostar de uma coisa desse tipo? Não tem como gostar de uma coisa que você entende que é forçado, ou que você ouviu que deveria ser forçado, que tem que acontecer, ou você ouviu por muito tempo que aquilo estava errado. Que aí entra no segundo ponto, que é a parte religiosa. Na terapia sexual, a gente mexe com crenças religiosas? De jeito nenhum, gente. Eu não passo pela crença da pessoa e de forma nenhuma duvido da crença dos meus pacientes ou dos meus seguidores. Mas a gente pode trabalhar, sim, o ponto onde essa crença ou esses diálogos relacionados à parte religiosa podem te atrapalhar. Podem te atrapalhar como? Às vezes isso me gera culpa, me gera medo, eu fico pensando sobre isso, eu fico sempre me achando inadequado, inadequada,
né? Então, poxa, às vezes não é nem os pais, não é nem dentro da própria família, às vezes é internamente, né? Então acaba que você fica pensando assim, nossa, eu tô muito errada, né, de estar pensando isso. Eu tô muito inadequada de sentir esse tipo de desejo que tinha que ser só lá depois do casamento. Só que se você se priva demais também, não é nem do sexo em si, tá, gente? Se você se priva demais em sentir a tua sexualidade, em sentir prazer, e aí você espera que de uma hora para outra, lá quando você se casa, isso vai aparecer, não vai ser tão simples assim. Tem conserto? Tem conserto, tá? Não é caso perdido. Mas você vai ter um pouco mais de dificuldade. Gabi, mas é isso de cada um, tal, religioso. Ok, eu só estou dizendo para vocês que sim, esse ponto é um dos pontos que a gente trata também na terapia para entender se a sua falta de vontade de sexo não tá aí. O terceiro ponto é o ponto do abuso sexual. O abuso sexual também pode ser em qualquer idade, tá? Em qualquer situação ali. Pode ser um abuso moral ou um abuso físico que pode ter acontecido. Então, desde que você passou por uma situação assim, eu passei por uma situação onde me expuseram, né? Eu fui exposto a uma questão sexual antes da hora, falavam coisas pra mim, me deixavam desconfortáveis perante o sexo, ou até mesmo em partes mais complicadas, que é onde eu fui violado, eu fui violentado, lembra, independente da idade. Esse ponto também. Vamos combinar que se você passou por algum tipo de trauma sexual, alguma questão parecida com essa, você vai ter essas lembranças aí com você de que o sexo não é uma coisa positiva. Gabi, mas eu já passei por isso. Isso já passou, já ficou para trás. Eu amo a pessoa que eu tô hoje, eu adoro estar com a pessoa que eu tô hoje. Por que eu não esqueço isso? Porque isso tá lá, né? Fica lá junto, lá no fundo, essa sensação, essa lembrança. A Mari escreveu: eu só fico com vontade depois de uma taça de vinho. Eu posso dizer um pouco sobre isso, tá, Mari? Que é o seguinte: se você fica com vontade só depois de uma taça de vinho, muito provavelmente você tenha questões aí no se entregar, na entrega. Então, assim, se você precisa de uma taça de vinho para se sentir mais solta, muito provavelmente quando você tá ali sóbria, né, sem taça nenhuma, você não consegue naturalmente se entregar. E aí, se naturalmente você não se entrega, também eu fico com esses pensamentos aí do meu desejo, que eu não quero, o que é que tá acontecendo. Né? Então, voltando lá para a parte do abuso, quando eu passo por alguma situação, por algum trauma sexual, tem muitas pessoas que me procuram que passaram por traumas sexuais dentro, tipo, do último relacionamento ou do primeiro relacionamento, né? Então, pessoas com 30 e poucos anos, 40 anos, que tiveram esse trauma lá com 15, 16, e aí vem trazendo esse trauma. O que pode ser esse trauma sexual também? Falar da minha performance, algum tipo de humilhação, você ter ouvido coisas não tão legais, você ter se machucado, né? Então a pessoa não ter dado devida importância para você ter se sentido ali de novo humilhada naquela situação. Mulheres que perdem a virgindade em situações assim não tão favoráveis, e aí ela se sente usada, ela se sente mal. A Helene tá dizendo aqui: eu não sinto desejo se eu não estiver apaixonada. Ótimo! Isso é uma característica bem legal, e principalmente das mulheres. Porque as mulheres, nós todas temos desejo sexual responsivo. Não todas, tá? A maior parte. Nós temos desejo sexual responsivo, então a gente precisa desse clima sexual para ter essa vontade. Então, quando eu tô num clima sexual, que é essa paixão, esse interesse, o erotismo ali tá dentro dessa relação, eu vou sentir mais desejo sexual. Agora, ao contrário, quando tá tudo muito previsível, quando eu já tô numa rotina do meu relacionamento, do meu casamento, acaba que esse erotismo não tá mais presente. A não ser que eu traga ele pra cá. Então é importante essa informação. Não quer dizer que depois que entrou na rotina acabou o desejo, olha, obrigado. Não.
Mas você precisa sim achar ferramentas para trazer esse desejo para mais perto. Senão vai dar a mesma coisa. Eu começo a entrar em relações sexuais no dia a dia da minha vida não tão prazerosas. Eu faço porque tem que fazer, eu faço para evitar briga, eu faço porque eu acho que já passou muito tempo e eu tenho que fazer. E o teu prazer tá onde? Né? Então lembra lá, qual é a tua relação? Vai ser um reforço tão positivo, né? Vai ser um reforço ao contrário, negativo. Você vai começar a pensar assim, nossa, eu tô numa situação, não tô com vontade. Eu ouço muita gente falando assim, eu tô sentindo, na verdade, nojo, asco. O meu parceiro, eu amo meu parceiro, adoro estar com ele, mas a hora que ele vem meio sexualmente, assim, querendo estar comigo, eu quero me afastar. Eu não me conecto com aquilo. Eu não tô me conectando mais com aquilo. E aí, de novo, é onde eu vou perdendo o desejo sexual. O outro ponto, então, eu acabei de falar aqui para quem tá entrando agora, o que me afasta da minha vida sexual. Primeiro, a relação que eu tenho com o sexo, gente. Pensem aí com vocês. E quem quiser colocar aqui, pode me colocar. Quem quiser colocar aqui na perguntinha, pode também colocar, tá? Então, assim, primeiro, qual a relação que você tá tendo com o sexo? Como o sexo foi apresentado para você? Vocês lembram? Como foi apresentado? Foi assim, de um jeito tranquilo? Foi de um jeito legal? Foi de um jeito muito abrupto? Foi um jeito traumático? Foi na rua? Como que foi que aconteceu? O segundo ponto que pode atrapalhar ainda assim é uma questão religiosa. Lembra, não estamos criticando nada em relação à crença das pessoas, mas algumas pessoas podem sentir muita culpa por estar sentindo desejo, por estar se entregando, até mesmo depois do casamento. Isso pode acontecer, né? Não é nem antes pode acontecer, mas até depois a pessoa pode continuar carregando aquela culpa, né? Então tá aquela culpa lá, ela já casou, já se apaixonou, ela tá se sentindo bem, mas ainda assim ela não consegue se entregar, porque aquele discurso fica ali o tempo todo. O terceiro ponto, o Sidney tá perguntando qual o assunto. Olha, eu coloquei aqui, ó, destacado, o que me impede de ter desejo. Eu tô falando os pontos que nos impedem de ter desejo. O outro ponto, o terceiro ponto, aí é uma questão de abuso, de um trauma sexual que eu possa ter passado, que isso vai atrapalhar demais a visão que eu tenho de sexo hoje. A Felina falou assim, eu entendo perfeitamente. Por muito tempo eu carreguei uma culpa, por abuso e por religião. Hoje, aos 28 anos, tenho me libertado disso. É um processo e não é rápido. Isso mesmo. Então, a ideia é exatamente essa. É sem a gente entender que isso é um processo. Por quê? Às vezes eu me olho muito integral hoje, como eu tô hoje. Por que eu não tenho desejo hoje? Né? Por que eu não paro nessa condição? Por que eu não diminuo isso? Né? Por que eu não mudo? Na verdade, eu tenho que me perguntar o que é que eu continuo fazendo ou sentindo que me traz essa questão sexual. Conseguem perceber ao contrário dessa pergunta? Ao invés de ficar só me preocupando como eu paro, que a maioria das vezes a gente faz mesmo, até eu, alguma questão minha, eu vou fazer isso, eu falo, poxa, mas por que, né, que isso não para? Por que eu não mudo isso, esse comportamento, esse jeito? Na verdade, não é isso. Na verdade, a gente tem que se perguntar por que eu continuo fazendo. Né? O que eu continuo fazendo que me atrapalha, que me afasta dessa relação sexual. Aí, o quarto e último ponto é o ponto dos pensamentos limitantes. Aí muita gente se identifica dentro da terapia. Os pensamentos limitantes, eles são os pensamentos que me limitam de conseguir, de construir, de ter mais coisas, de me entregar, de me soltar, de só sentir. Esses pensamentos todos, eles são da linha, então, do não vai dar certo, eu não vou conseguir, não é pra mim, vai dar errado de novo, pra que eu vou continuar, eu tô perdendo meu tempo, tô perdendo o tempo dele. Tudo isso faz muito sentido, tanto para homens quanto para mulheres. Quando que isso também pode atrapalhar? Por exemplo, se às vezes a pessoa sente dor ou incômodo,
né? Tem muitas mulheres que a gente sabe que elas sentem dor e incômodo nas relações sexuais. Então pensa só, ou ela já teve e não tem mais. Mas pensa só, ao longo do tempo ela vai desenvolvendo um medo daquela entrega. Afinal, quando eu me entrego, eu sinto dor, eu me frustro, não tá bom pra mim. E aí, naturalmente, eu também vou passar a me afastar das relações sexuais e não ter tanto desejo quanto gostaria. Os homens, vocês acham que homens estão sempre desejando, subindo pelas paredes? Não é bem assim. Alguns homens também sofrem com essa pressão. Alguns homens também sofrem demais com essa situação, aonde eles se sentem tão pressionados, se sentem pressionados nessa situação, às vezes ejaculam rápido demais, ou às vezes tem algumas falhas eventuais antes ou durante a relação sexual, e isso vai atrapalhar muito os próximos, né? Então, assim, ele vai começar a pensar assim, nossa, de novo, será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Não, se for rápido assim, melhor nem fazer. Não, mas com aquela pessoa, se eu sair com aquela pessoa, pode ser que dê errado. Não, hoje eu tô muito cansado, eu não vou nem tentar. E o que isso acontece? Me afasta da relação sexual, né? Vai me afastar. O Sidney disse, olha, isso é verdade. Tem vezes que a minha companheira está desanimada. Aí é o jeito de improvisar. Bom, isso, né? Então, assim, vai acontecer de tipo, ela não tá muito afim. E o que é que tá acontecendo? O quanto também nós, como parceiros e parceiras, estamos dispostos a entender o que tá acontecendo com o outro. O porquê o outro tá se afastando tanto. Porque eu não acredito que seja somente preguiça. Eu trabalho o dia inteiro, vocês sabem, eu tenho as crianças, tenho uma rotina, mas ainda assim, preguiça dá, mas às vezes tem muitas coisas que estão atrás dessa preguiça, que querem me dizer coisas atrás dessa preguiça, né? Aí aqui a Tiffany escreveu, e o que fazer para não sentir tanta dor? Bom, as mulheres que sentem dor na relação, é importante que vocês procurem uma ajuda. Mesmo que seja uma fisioterapia pélvica, que vai ajudar na parte física, né? Então, da parte toda física ali, de exercícios, para você aprender a relaxar essa parte, todo o teu pelve, teu períneo, entender o funcionamento ali como é. E também a terapia sexual, onde a gente vai poder entender juntas quais desses pontos será que para você está te impedindo de se soltar, né? A dor pode acontecer por conta de um trauma, pode acontecer porque o início da vida sexual teve ali alguns obstáculos e nada a ver, assim, às vezes a pessoa casou com uma pessoa que ela ama, tá tudo ótimo, na minha lua de mel, e eu senti dor e a partir dali desencadeou. Isso é o mais comum, tá? Dor não é só para quem sofreu algum tipo de trauma, mas, tá, Tiffany? E para as outras meninas que estão me assistindo, que sentem dor ou incômodo, é importante que vocês procurem primeiro uma avaliação de uma fisioterapia pélvica, entendam o que está acontecendo e aí procurem uma terapia também para poder falar mais sobre isso. Então, entendam aqui que essa questão da falta de prazer acomete homens e mulheres. E tudo isso vai estar ligado com a relação que eu tenho com o sexo, como eu estou lidando com a minha vida sexual, né? Se eu tô deixando o estresse do dia a dia atrapalhar demais, se eu tenho muitos sabotadores aqui, que aí eu posso fazer uma outra live sobre isso, né? Qual sabotador pode estar atrapalhando vocês? Inclusive, para quem está me assistindo e não sabe, eu tenho um grupo terapêutico, uma terapia em grupo para mulheres, e a gente está falando sobre isso essa semana, sobre quais sabotadores podem estar atrapalhando o meu desejo, atrapalhando que a minha vida sexual aconteça, flua de uma forma geral. Para quem quer saber mais sobre esse grupo terapêutico ou terapia individual, o link tá lá na minha bio, lá tem uma parte escrito grupo terapêutico, você pode clicar lá que você já vai saber mais informação. O Sidney escreveu aqui, verdade, hein? O homem que nunca falhou não existe, é a maior mentira. Homem sempre falha. Pode não falhar todo dia, mas falha. Eu já falei e é normal. Isso, assim, isso pode acontecer, Sidney, e ótimo que você tenha a tua autoestima, assim, você pode dizer isso, olha, eu já falei, tudo bem, todo homem acontece. Às vezes eu tô
Às vezes eu tô mais nervoso, tô estressado, tô passando por um período, ou até mesmo uma questão clínica, uma coisa de saúde que vai atrapalhar você, mas alguns homens lidam e passam por isso, e em algumas situações isso pode sim gerar uma questão. Eu começo a ter tanto medo de continuar, começo a ter tanto medo da próxima vez se vai acontecer isso ou não, que aí eu me afasto do sexo. Eu começo a achar outros prazeres e me afasto da parte sexual. A Felina disse, a questão da dor é muito ampla. Falta de lubrificação, posições mais adequadas, ansiedade. Exatamente, né? Exatamente. Muito bem lembrado essa parte, porque assim, se eu começo uma vida sexual não conhecendo tanto o funcionamento do meu corpo, eu deixo muito o meu prazer na mão do outro, eu entrego muito. Gente, se às vezes a mulher não conhece do próprio corpo, pensa o homem. Então vocês acham que o homem entende tudo do corpo da mulher? Que ele vai saber conduzir exatamente? Não. Eles vão muito provavelmente na régua deles. Então o desejo sexual de homem é muito mais rápido. Então o interesse é maior e às vezes eles ficam prontos mais rápido. Vocês sabem que eu falo muito sobre isso. Eles ficam prontos mais rápido. Então aí às vezes acaba que acontece de uma forma que a mulher ainda não tá tão excitada, não tá tão lubrificada, não tá tão relaxada, e aí pode causar ali uma dor. E do mesmo jeito, causou uma dor um dia, eu vou ter medo de fazer de novo, porque eu tenho medo de doer de novo. E por assim vai, e a gente vai levando, e consequentemente eu também vou me afastando da minha vida sexual. Tá? Então vou relembrar aqui para vocês, para quem entrou agora. O primeiro ponto que pode me afastar é como eu aprendi sobre sexo, a relação que eu tenho com ele, né? Como que me contaram, se eu podia ou se eu não podia falar. Segundo ponto é a questão religiosa, que também me incomoda, me atrapalha, né? Pode ser ter discursos que eu levo para o resto da vida, pode ser coisas que algumas pessoas falaram, e isso, quando você contesta isso, você não está contestando a tua crença, tá? É só o que em alguns pontos isso te causou. O terceiro ponto é se você passou por algum tipo de abuso, alguma situação sexual, algum trauma sexual também pode levar. E o último são os pensamentos limitantes, né? Então, assim, esses são só exatamente esses pontos? Gente, não necessariamente. Cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso, tem a sua subjetividade, mas as bases começam daí e daí a gente vai achando outros pontos, outras histórias que vocês se identifiquem mais, tá? Deixa eu ver aqui o que o Du colocou. É bem verdade que reconhecer que a ereção pode não vir em alguns momentos favorece relações futuras. Despreocupa o homem e a relação surge mais rápido. Exatamente isso, assim, você ter essa ideia de que isso pode acontecer, né? E aí alguns não conseguem pensar na próxima vez e já ficam nervosos, aí entram numa ansiedade de desempenho, e outros podem entender que aquilo foi um episódio. Independente se você vai se analisar ou não, o que aconteceu no dia ou não, mas você consegue entender que aquilo foi um episódio. Sidney disse que é verdade. Meu Deus, sim. Então, assim, esses depoimentos ajudam a entender que, na verdade, você pode lidar com a tua sexualidade de uma forma um pouco mais leve, né? Ou você pode lidar de uma forma um pouco mais densa. Isso vai ter a ver com você. Gabi, eu tô passando por questões, não consigo me conectar, como aquela pergunta. Não sinto vontade, me sinto forçada, não gosto. Procure ajuda. Gente, procure ajuda. Pode ser primeiro de uma terapia geral? Pode, né? Às vezes o recurso que você tem é uma terapia geral. Conte para um psicólogo o que está acontecendo, que isso te angustia, que às vezes isso está te machucando, né? Que você não tem conseguido se entregar. E se você conseguir ter a oportunidade de fazer uma terapia mais especializada, ótimo também, a gente vai falar sobre essas questões, tem os exercícios específicos, tem um monte de coisa que a gente pode fazer juntos dentro de uma terapia, tá bom? O importante que eu vim aqui falar hoje para vocês nesse tempo é sobre o quanto algumas questões lá antigas ou atuais podem atrapalhar o teu desejo.
Basta você olhar para dentro, olhar para a tua relação com o sexo, entender um pouco da tua história sexual, não passa reto, não acha que tudo que aconteceu, né? Então, assim, passe, observe e, se necessário for, procurem ajuda. Lembra, lá na minha bio tem um link onde você pode escolher fazer terapia presencial, que agora aqui em São José eu voltei a atender presencialmente. Tem a terapia online para você de qualquer lugar desse mundão, pode participar, pode me mandar mensagem pra gente se ver e se falar. E também tem o grupo terapêutico, tem a terapia de mulheres em grupo. A turma de julho agora tá fechada, mas a gente já tá falando com as meninas que vão entrar na turma de agosto, tá? Então, se você tem interesse, entre lá para falar. E o último, tem o meu curso online para quem quer uma coisa mais assim, mais você, no seu tempo, não precisa de uma presença, de uma terapia. Você lida bem com o curso online, lá tá completíssimo. Gente, o curso online lá você vai achar um pouco do seu padrão, dicas para você melhorar, se comunicar, entrar em contato com o seu prazer. São 5 módulos incríveis que tem lá. Então, olha só, opção tem de monte, né, gente? Tem muita opção para vocês procurarem entender mais sobre a tua vida sexual, sobre o que tá acontecendo aí e chegar mais perto do teu prazer, tá certo? Gente, então, um beijo enorme, era isso que eu queria contar pra vocês hoje. Eu espero voltar aqui com mais lives dessas curtinhas, porque elas vão ficar gravadas e aí vocês vão poder depois ver, compartilhar e vai ser ótimo. Tá certo? Então, um beijo enorme, um ótimo final de semana pra vocês. Até a próxima!